E aí, galera, como vocês estão? Beleza? Bom, saudade de vocês aí, saudade da aula para vocês aí. Bom, eu resolvi começar a fazer esses vídeos para ajudar vocês a fazer as atividades do PET, né? Lembrando aí que o PET é aquela apostila que vocês tiveram acesso. Vocês recebem ela vale para um mês, dividida aí em atividades por semana. Então eu vou fazer esses vídeos. São vídeos curtos aí direcionados para o conteúdo do PET. Eu sei que o conteúdo é bem maior, né, do que ele, mas infelizmente, né, a gente está aí nesse período que a gente tem que se cuidar, a gente tem que ficar em casa e a gente não está podendo ter as nossas aulas normalmente. Então eu espero que esse vídeo aí possa ajudar vocês. Bom, essa aula de hoje aí ela é do nono ano, referente à segunda semana, e o tema da aula é o nascimento da República do Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. Está na página 54 aí da apostila. É bem focado no que está na apostila e nas atividades, ok? Bom, então vamos lá. Antes da gente começar, é importante a gente entender aí a diferença entre república e monarquia, o que é cada um desses sistemas de governo aí. Na monarquia, né, a monarquia é governada pelo rei ou monarca, que exerce a função de chefe de Estado, sem limites de poder ou tempo. Não há eleição. O poder decorre da hereditariedade. Então é um sistema político, né, em que o poder está concentrado na mão de uma pessoa e esse poder ele vai passando para os seus descendentes, né? Por isso que é hereditário. Não tem a escolha, né, daquele que vai representar e aquele que vai exercer as funções de chefe de Estado. Já na República, né, representado por um chefe de Estado eleito pelos cidadãos, que exerce a sua função durante um tempo limitado, né? Então, na República, a gente tem aí uma pessoa que ela é eleita e essa pessoa ela vai ficar determinado período governando aí aquela nação. Bom, a gente tem aí em cima esse cara bonito aí de cima, é o Dom Pedro II, né? Ele foi o último monarca do Brasil, né? Ele foi o último imperador, né? Ele estava governando o Brasil estava passando por várias crises, o Dom Pedro II ele estava enfrentando vários problemas, né? Ele tinha uma crise com o exército, desde a Guerra do Paraguai, ele tinha um problema também com os grandes proprietários de terra, porque a escravidão tinha sido abolida e os proprietários de terra eles queriam uma indenização, né? A gente tinha também problemas com a igreja, a gente tinha problemas com a população em geral, né? Que muitos aí enxergavam. Houve o fim da escravidão, mas a gente não teve aí a inserção dos negros dentro da sociedade. Então o Dom Pedro ele estava sofrendo uma insatisfação muito grande do seu governo. E então o Marechal Deodoro da Fonseca, que é esse carinha aí de baixo, né? Ele foi o primeiro presidente do Brasil, né? Ele vai ser aquele que vai proclamar a República. A República no Brasil ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889, através de um golpe de Estado político e militar. Né? Por que um golpe de Estado? Porque, né, se interrompeu a forma de governo que se tinha. Né? Se tinha aí uma monarquia, então o governo, teoricamente, teria que ser exercido por um descendente do Dom Pedro II, mas a gente tem uma ruptura, né? A gente tem uma mudança e a gente tem o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo aí então a presidência do Brasil. O primeiro período da história da República no Brasil, ele vai de 1889 a 1894. Né? Então ele vai da proclamação da República até 1894. E esse período é chamado de República da Espada. Por que República da Espada? Foi o período inicial da Primeira República Brasileira e foi caracterizado por dois governos militares, o do Marechal Deodoro da Fonseca e o do Marechal Floriano Peixoto. Por isso o nome República da Espada, porque eram dois militares, né? Então dois militares que exerceram aí a presidência da República. Lembrando que o primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Que junto com o exército, junto com alguns militares, ele vai instaurar a República no Brasil. Bom, um país depois de formado, ele precisa fazer uma nova Constituição, né? Essa Constituição ela vai ser feita, né, no Brasil, lembrando que não é só o presidente que faz essa Constituição, né? São os outros pertencentes aí ao parlamento que vão construir essa Constituição, e a gente tem algumas características importantes da Constituição de 1891.
Quais que são essas características? A primeira institui o republicanismo. Qual que é a ideia do republicanismo? A ideia do povo poder escolher aquele que irá governá-lo, né? Então as pessoas votam e escolhem quem que vai governar, ok? O federalismo, nós temos os estados federados, né? Os estados, eles têm uma certa independência. Que tipo de independência que o estado tem? Ele tem independência de ter sua própria polícia, ele tem independência de criar alguns impostos, né? Lembrando que o estado ele não pode criar uma lei que sobreponha a lei federal, mas ele tem uma certa autonomia. Foi instituído também o presidencialismo, né? O presidencialismo é quando a gente tem o cargo de presidente, né? Então o presidente é eleito, né, para um mandato e depois desse mandato aí se tem novas eleições. Separação entre Estado e Igreja, porque não tinha o cadastro civil, o registro civil, né? Então os registros eram de controle quase que total da igreja, e agora passa a se ter um controle civil, um controle do Estado, né? Então é o governo brasileiro que vai fazer, controlar quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas estão morrendo, e esse tipo de coisa. E o sistema eleitoral? O sistema eleitoral vai instituir como que vai ser feita aí essa votação. E aí a gente tem algumas diferenças do sistema eleitoral da Constituição de 1891 para o sistema eleitoral da Constituição atual. Primeiramente, o voto ele era aberto. Como assim aberto? Todo mundo sabia em quem você ia votar, né? Então, você declarava seu voto, você ia em determinados lugares e você declarava o seu voto lá. O voto, ele era universal e masculino. O que isso significa? Significa dizer que somente os homens podiam votar, as mulheres ainda não tinham esse direito a voto. Ah, então se ele era universal, todos os homens podiam votar? Não, você tinha uma outra restrição. Os homens tinham que ser alfabetizados, né? Então, aqueles que eram analfabetos não podiam votar, você tinha que comprovar que você era alfabetizado para você conseguir votar, e também padres não podiam votar, militares de baixa patente também não podiam votar, né? E, como eu falei, as mulheres também não podiam votar. Então é um voto universal masculino, mas para maiores de 21 anos que fossem alfabetizados. Então, essas aí são algumas características importantes da Constituição de 1891. Bom, então o Deodoro da Fonseca ele vai ter um governo provisório, depois ele vai ser eleito pelos deputados como o presidente. E o vice dele era o Floriano Peixoto. O primeiro grande problema que a gente vai ter nessa república, né, vai ser a crise do encilhamento, que vai ser uma crise financeira que vai acontecer no Brasil. O então ministro da Fazenda, né, aquele ministro que tomava conta das finanças, era o Rui Barbosa, e ele vai começar, né, um processo aí de incentivo à industrialização. Né? Ele queria que o Brasil se industrializasse muito rápido. E como que ele vai fazer isso? Emprestando dinheiro para as pessoas que queriam construir indústrias, e emprestando dinheiro para as indústrias aumentarem, né, a sua produção. Qual que vai ser o grande problema disso? O grande problema disso vai ser a corrupção, que já vai acontecer. Então muitos empresários vão pegar esse dinheiro emprestado, mas não vão colocar realmente em prática essa industrialização, né? Eles forjavam documentos e tudo isso, e também o governo ele vai autorizar a imprimir mais dinheiro, né? Quem aqui nunca pensou em, se o Brasil está em crise é só imprimir mais dinheiro? Mas não funciona assim. Por quê? Porque quando se imprime mais dinheiro, o dinheiro começa a perder o valor. Você não pode sair imprimindo dinheiro o quanto que você quiser. Bom, então isso vai acontecer, essa crise ela vai acontecer no Brasil. O Deodoro da Fonseca ele também vai sofrer uma pressão muito grande do setor militar, e a revolta da Armada. Eu sei que alguns militares, né, vão pegar aí o controle de alguns navios, vão ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, e aí o Deodoro da Fonseca vai ser obrigado a renunciar. Né? Então, o que levou à renúncia do Deodoro da Fonseca? A pressão sobre ele, tanto da população, né, por causa da crise econômica, como também dos militares. E quem vai assumir vai ser o Floriano Peixoto. O governo dele também não vai ser muito tranquilo, ele também vai ter algumas revoltas aí. Né? A gente tem que lembrar que era uma transição da monarquia para a república. Então, alguns grupos ainda queriam voltar com a monarquia, né? Alguns grupos não aceitavam esse controle do Estado brasileiro. Né? Então, a gente vai ter alguns problemas aí. Bom, continuando aqui. A gente tem aí, esse período da República da Espada, ele se junta com a República Oligárquica, que se
né, transforma aí na República Velha. Na República Velha é o período que vai aí de 1891 até 1930. Né? Então, esse aí é o período da República Velha. E esses aí são todos os presidentes, né, que a gente teve. Eu trouxe só a título de curiosidade. Então, a primeira parte da República Velha se chama República da Espada e a segunda, República Oligárquica. O que significa oligarquia? Oligarquia significa poder na mão de poucos, né? Por que poucos? A gente vai ver que no período entre 1894 e 1930, um pequeno grupo de pessoas, né, controlava a política nacional. Né? Então, a política nacional era controlada pelos grandes proprietários de terra. E os grandes proprietários de terra, então, eles manipulavam a população, principalmente a população mais pobre, para que eles conseguissem se manter no poder aí. A gente tem um ponto importante, que é o coronelismo e o voto de cabresto. Quem eram os coronéis? Os coronéis eram grandes proprietários de terra, né? Eles recebiam esse nome porque eles participavam, né? Muitos deles tinham uma patente militar de uma guarda da época do Dom Pedro, né? Então eles eram coronéis, mas eles eram grandes proprietários de terra. E esses grandes proprietários de terra, eles faziam com que muitas pessoas dependessem dele. Então você é um grande proprietário de terra, você tem lá o cara que trabalha na sua terra, ele depende de você. Por quê? É o coronel que vai pagar o salário, é o coronel que muitas vezes vai arrumar a estrada, é o coronel muitas vezes que vai levar para o hospital ou vai construir a escola, né? Então o coronel ele controlava a população tanto com favores, né, como eu falei, com emprego, com ajuda, como também com ameaça, né? Então, olha, se você não seguir quem eu tô mandando, você aí pode acontecer alguma coisa, sua casa pegar fogo, você sofrer um acidente, né? Ou ameaças mais diretas, ou os meus jagunços, né, que eram os funcionários desses coronéis, vão até a sua casa, vão te bater, vão te matar, né? Então a população, principalmente a população mais pobre, ficava aí à mercê, né, ficava aí dependendo dos coronéis. Esses coronéis controlavam o voto dessas pessoas, por isso o voto de cabresto, né? Então a gente tinha a população rural controlada pelos coronéis. Os coronéis davam apoio aos prefeitos. Os prefeitos, por sua vez, apoiavam os governadores, que apoiavam o presidente. A gente tem aí uma troca de favores, olha só. A gente tem aí o presidente apoiando os governadores apoiando os coronéis e também os prefeitos, e os coronéis ameaçavam a população rural. A população rural votava em quem o coronel mandava. Os coronéis aí subiam esse apoio para os governadores e para o presidente, né? Não necessariamente o coronel era um político, né? Na maioria das vezes ele controlava, ele tinha aquela região em que ele dominava, aquelas pessoas que votavam junto com ele recebiam, né? O voto dessas pessoas recebia o nome de voto de cabresto, e a região em que ele controlava era o curral eleitoral. O último ponto aí, ó, o acordo do café com leite ou política do café com leite. O que é isso? A gente vai ter dois estados que eram muito fortes, que vai ser Minas Gerais, grande produtor de leite, e São Paulo, grande produtor de café. Esses dois estados, eles controlavam a política. Então, eles indicavam, os políticos desses estados eram quem eram os responsáveis por indicar quem seria o próximo presidente. Então era alternância no poder. Uma hora era Minas Gerais que indicava, outra hora era São Paulo que indicava, ok? Bom, agora vamos para a parte mais legal de todas, que é a parte das atividades, né? Então as atividades aí de vocês estão na página 57. Lembrando que vocês vão fazer as atividades no caderno e vão mandar a foto para mim, ok? Bom, a gente tem aí a atividade número 1, né, da letra A até a letra D, né? Na letra A perguntando: o que para você vem a ser república? Então você vai escrever o que você acha que é república. Agora tem um link aí que tem algumas outras explicações do que é república, né? A palavra república, ela vem da Roma Antiga, ela significa res pública, né? Coisa pública. Então essa é a ideia da república. Então, é só vocês, quem tiver acesso aí, poder ler. Quem não tiver acesso, é isso mesmo que eu falei, né? A ideia da república ser res pública. E agora a letra C. Compare o que você acabou de descobrir com aquilo que você escreveu antes sobre a república. Então, essa ideia da república ser uma coisa pública já estava na sua cabeça? Você concorda? Você não concorda?
E a letra D, você notou mais semelhanças ou diferenças entre o seu entendimento e aquele que você encontrou? Então, aqueles pensamentos que você tinha antes e os que você teve com essa aula agora, são parecidos ou deu alguma diferença? Na número 2, tem um link de uma animação do Marechal Deodoro da Fonseca, mas eu já expliquei para vocês como que ele renunciou, né? Então aí tá pedindo para vocês registrarem os motivos que fizeram o Deodoro renunciar ao seu governo, ok? Então é só vocês lembrarem do meu vídeo aí que eu já expliquei isso para vocês. Na atividade número 3, a gente tem aí da letra A até a letra C. Na letra A, o que para você vem a ser participação política? Então, para você, o que é participar da política, né? Na letra B, o atual sistema político brasileiro permite ao povo a oportunidade de escolher seus representantes no governo. Você acredita que foi sempre assim? Então, sempre assim o povo pôde escolher os seus governantes? Vamos pensar aí também em um povo que hoje, né, o voto é universal, né? Então, realmente, né? Então, qualquer um aí que for brasileiro e tiver acima de 16 anos, ele tem direito ao voto, né? Lembrando aí que a partir dos 18 ele é obrigatório, né? E sempre foi assim? A gente já viu isso aí na aula de hoje também, né? Se sempre foi assim ou não. Depois de ler sobre a Constituição de 1891, registre em seu caderno quem eram os brasileiros que tinham direito a votar nas eleições e quem não podia votar. Também já falei isso aí em cima, ok? Só vocês voltarem aí um pouco que vocês vão ver quem podia e quem não podia votar. Pessoal, como mandar essas atividades para mim? Vocês podem me mandar pelo número do WhatsApp que eu tenho lá no grupo de vocês. Vocês podem me mandar por esse e-mail, dimas.silveira@educação.mg.gov.br, ok? Lembre-se de digitar o nome completo e a turma de vocês, ok? Vou colocar um link também no grupo para se vocês quiserem mandar a resposta só digital, né? Vocês podem só digitar a resposta lá, vai ter como receber também. Então, até a próxima, né? Um abraço aí para os meus alunos do Monsenhor Horto, do Domingos Viviano, e espero poder reencontrá-los em breve. As referências dos sites que eu utilizei. Obrigado, até mais!